Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nalkena, estamos aqui com mais um Fique Fala, agora com o capítulo 15 de Em Avante, finalmente chegando na metade dessa fanfic. É... E, mano, agora que a gente tá tendo o encaminhamento do casal, né? Tipo, até agora a gente não tinha realmente. Como eu posso falar? Tipo, a gente tinha, lógico, as interações entre eles, lógico. Só que, tipo, é porque foi nesse ponto, agora que o James se deu conta de que ele estava sentindo pelo Regulus e essas coisas. O Regulus eu tenho certeza que desde o começo ele já tinha sacado, porque eu tô sentindo um flerte do Regulus desde o começo. Mas eu posso estar um pouco enganado. Mas eu acho que não. E aí, no capítulo passado, eu acho que é importante relembrar até mesmo o capítulo repassado, né? Repassado. É que no final, no capítulo 13 o James terminou o capítulo realmente percebendo que ele sente alguma coisa pelo Regulus. E aí o capítulo passado foi justamente sobre como ele lidava como ele estava lidando depois de descobrir esses sentimentos. Então, tipo, boa parte do capítulo, se eu não me engano, foi tipo ele conversando com outras pessoas para saber ou eu tô enganada? E foi, tipo, no capítulo 12 que ele descobriu. Agora eu não lembro. Mas, enfim, eu sei que aconteceu isso tipo, ele conversando com as pessoas sobre isso e tal. Ele não conversou com pessoas muito próximas, tipo, os Sirius, porque não tinha como ele conversar com os Sirius. Mas ele acabou conversando com o terapeuta dele, acabou conversando com a Amélia, que é uma menina que participa do grupo da Minerva que também tinha perdido o companheiro e acabou se apaixonando de novo. Então, tipo, eram experiências semelhantes, apesar de ele não considerar que está apaixonado pelo Regulus. Ele só sente algo pelo Regulus, ele fala, né? E também conversou com a Alice. Essa conversa com a Alice eu sei que aconteceu no capítulo passado, mas o resto eu não lembro. Mas ele acabou conversando com a Alice, porque a Alice percebeu que o James estava meio estranho com Regulus e tudo mais. E aí eles acabaram conversando. Só que, tipo, não foi algo tão profundo também. Só que. é, Eu tô tentando lembrar muito. Ah, tá. Eu acho que, se eu não me engano, a Alice incentivou o James a conversar com o Regulus. E aí ele pegou e acabou conversando um pouco com o Regulus e convidando o Regulus para caminhar na próxima sessão da Minerva. E aí eles foram caminhar, começaram a conversar e tal. O Regulus perguntou o que tinha acontecido, porque ele sabia que tinha algo acontecido, alguma coisa. Ele até falou, mano, é tipo literalmente muito estranho você acabar de fazer uma amizade e essa amizade do nada parar de falar com você. Então com certeza aconteceu alguma coisa. E nisso o. Eu espero que não esteja travando, mano. Porque aqui tá parecendo que tá travando. Eu vou ter que verificar depois. Ih, puta que pariu. Tá. Eu espero que não esteja travando. Mas. Nossa, isso me tirou muito foco. É. Eu vou ter que seguir. Se travar, eu não sei o que eu vou fazer. Tá, aí o Regulus perguntou o que tinha acontecido e tal. E aí o James acabou falando que. Ele, tipo, se eu não me engano, ele deu uma desculpa que era por conta dos Sirius. Alguma coisa assim, não lembro. Agora eu não lembro qual foi a desculpa que ele realmente deu, mas ele deu uma desculpa, tipo, bem bosta. Ele não falou a verdade. E o Regulus aparentemente acreditou. Eu não sei. Ele aparentemente acreditou. E aí eles começaram a trocar ideia e tudo mais, uma conversa normal. E aí o Regulus acabou admitindo que aquele dia era o aniversário dele. E teve uma cena que eu achei muito fofa, que foi simplesmente o James parando, falando, tipo, é o seu aniversário? Desculpa, eu tenho que fazer isso. Aí ele subiu em um muro de onde eles estavam e começou a gritar um parabéns pra você, pro Regulus. Gente, eu achei isso a coisa mais fofa do mundo.
O Regulus morrendo de vergonha, mas muito fofo. Aí o Regulus acabou falando que ele ia sair com os amigos dele naquela noite, eles iam pro bar do Bart. Bar não, boate, né? Pra boate do Bart. E aí eles se separaram, beleza? Aí no outro dia, o James acabou sendo acordado por mensagens. E ele foi ver, tinha muitas mensagens do Regulus. Uma coisa que me deixou muito frustrada, porque o Regulus mandou mensagem pro James bêbado. Eu achei isso incrível, beleza. Só que a autora simplesmente não mandou quais eram os mensagens bêbados do Regulus, tá ligado? Ela começou a escrever as mensagens a partir do ponto que o Regulus escreveu pro James: ignore tudo que eu te mandei. E aí a gente não sabe quais foram as mensagens bêbadas do Regulus. Eu fiquei muito frustrado com isso. Só que, enfim. Aí o James acabou tirando uma com o Regulus por causa disso e tudo mais, tipo, brincando e tal. E aí ele perguntou se o Regulus estava bem, porque eles estavam falando sobre o Regulus beber muito. E aí o Regulus estava falando, tipo, ai, nossa, eu estou destruído, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, é impossível que alguém tenha acordado pior do que eu, alguma coisa assim. Aí o James ficou, tipo, meio que duvido. Aí o Regulus simplesmente me manda uma foto pro James, tá ligado? Tipo, pra mostrar, olha como eu estou destruído. Só que o safado mandou uma foto dele na cama, sem camisa, com o rosto tampado. Tipo, estou destruído. Por favor, né, Regulus? Como se a gente não soubesse a intenção daquela mensagem. Mas, enfim. Aí o James ficou, tipo, meio. Hum. Ele ficou, tipo, meio chocado com a foto. Realmente, não era uma foto explícita nem nada, mas, tipo, era uma foto, tá ligado? Tipo, o fato de ser uma foto. É muito difícil você pegar e mandar uma foto muito aleatória pro seu amigo, tá ligado? Um amigo que você acabou de fazer. Se for seu melhor amigo de anos, essas coisas, beleza. Você manda foto zoada. Não manda foto assim, tá ligado? Mas o fato de ser um amigo que você acabou de conhecer e ser uma foto que, vamos dizer, é uma foto meio que montada, tá ligado? Tipo, o Regulus fez uma pose ali, tá ligado? Então, tipo, tem a intenção. E aí, o James ficou, tipo, meio, o que eu faço agora? Só que ele decidiu, tipo, mano, se fosse um amigo meu, eu ia flertar de brincadeira. Tipo, normal. Amigos flertarem de brincadeira. Eu não faço isso, particularmente, mas é até que normal. Tipo, tanto que, se eu não me engano, já mostrou algumas cenas aqui do James flertando com o Sirius flertando com o James, mas era tudo na brincadeira também. Só que aí ele falou, tipo, eu vou flertar com o Regulus então, porque ele é meu amigo, eu faria isso com um amigo. Só que eu fico pensando, tipo, tá, beleza você fazer isso com um amigo, você sabendo que é seu amigo e realmente é algo platônico, beleza. Só que no caso do James, não é isso, porque o James já sente algo pelo Regulus, e ele sabe que sente algo pelo Regulus. Então ele flertar com o Regulus já não se torna brincadeira, tá ligado? Enfim, aí os dois começaram a flertar. Tipo, não foram flertes muito significantes, se eu não me engano. Não lembro agora. Mas começou a flertar. E aí, depois acabou a conversa. Tipo, não teve um fim, tipo, inesperado, nem nada disso. Eles só, tipo, acabaram flertando um pouco. E aí, o James passou o dia inteiro obcecado naquela foto. Tipo, literalmente. Ele falava que ele pegava, abria o celular e toda hora abria a foto e ficava, tipo, dando zoom pra ver cada detalhe da foto. Eu fiquei, tipo, meu Deus, gente, eu nunca fiz isso, mano. Eu não sei vocês, mas eu nunca fiz isso. E, tipo, eu acho meio bizarro, mas, enfim, cada um, né? Mas aí ele passou o dia obcecado naquela foto e aí quando deu. É, o final desse capítulo eu não vou comentar. Se você quer saber o final, é só você assistir o último capítulo, né? Que no caso eu considero que vocês sempre tenham assistido, né, gente? Porque acompanhar uma fanfic que você não está vendo é meio estranho. Mas enfim. E foi isso que aconteceu no capítulo passado. Então agora a gente vai no capítulo 15. E finalmente um capítulo que não tem aviso
aparentemente. É que ela colocou aqui, sem avisos de conteúdo e muita irregularidade nesse capítulo. Não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso. Calma aí. É, seria tipo, não avisos de, tipo. É que eu não sei como fala, mas tipo. É. Pra indicar que não tem violência, não tem cenas explícitas, nem nada do tipo, né? E aí ela coloca muito sobre o Regulus nesse capítulo, aparentemente. Isso vai ser bom, finalmente. Nossa, eu tô com uma abstinência de Regulus Black, gente. Enfim, sim, mas longas, capítulo 15. 2 dias antes do Halloween, James foi atacado. Bem, mais especificamente, ele foi abordado por Sirius enquanto estava sentado no sofá assistindo Harry assistir um desenho animado colorido na TV. Ai, James esfregou o topo da cabeça. Para que foi isso? Por não ter prestado atenção suficiente em mim. Sirius se espalmou quase completamente sobre o corpo de James, completamente à vontade. Você está certo. Você está certo, Harry. Pular nele funciona. Eu disse a você. Harry deu-lhes um sorriso. Um sorriso que refletia o próprio James. Eu achei muito fofo isso. Bem, agora que você quebrou meu pescoço, o que é? O Halloween é em 2 dias. Sim. E nós vamos levar Harry para a festa da escola. Sim. Mas então, e me escute. Sirius levantou as mãos preventivamente. E se você levasse Harry para a casa dos seus pais para passar a noite? James olhou para ele confuso. Para quê? Bem, Sirius tinha aquele sorriso descontraído no rosto, reconhecível dos tempos da escola secundária, que diziam a James que eles estavam prestes a ser expulsos ou a ter a melhor noite das suas vidas. Considere isso como um pré-jogo. Pré-jogo. Sabe, um dia muito importante está chegando. Hã? O James passou nessa conversa inteira confuso. James estava se esforçando para suprir o seu próprio sorriso. Não sei de nenhum dia importante chegando. Ah, não. Ah, não. Ele tá só zoando. Tá, entendi. Qual é o dia importante? Não entendi. A mão de Sirius levantou-se e deu-lhe um tapa no rosto. Pense melhor, seu filho da puta. Ei! James apontou para Harry, que estava prestando atenção neles. Cuidado com o que diz. Ah, qual é? Ele revirou os olhos. Ele vai xingar na aula logo. Vamos. Agora, vamos para o meu plano. O Sirius, tipo, deixa o moleque xingar, foda-se. O Sirius é uma péssima companhia. Vamos comemorar. Calma aí. Vamos comemorar seu aniversário por um mês dessa vez? Se todos nós tivermos muita sorte, mas deveríamos voltar para minha casa e para a do Muni só beber e assistir os filmes. Quando é o aniversário do. Eu esqueci o nome. Aniversário Sirius. Engraçado que ontem, não, no último capítulo a gente viu o aniversário do James e do Regulus. Sirius. Sirius Black. Ai, acabou. Saiu a internet aqui. Que lindo. Eu tô com a voz péssima, gente. Péssima. Mas estou gravando mesmo assim. Eu tô com uma mania de usar boneco quando eu tô gravando ou fazendo live que tá sem limites. Ai, tá mostrando que tô sem internet. Por que tô sem internet? Que merda. Ai, gente, eu queria falar também. Eu tinha esquecido que eu ia falar isso. Mas eu queria falar também que, muito provavelmente, a esse horário que tá saindo o vídeo, eu provavelmente vou estar fazendo live. Então, se vocês quiserem entrar pra ver a live, que eu vou fazer uma live de do livro com a minha prima. Que aí a gente vai estar lendo os livros que a gente tá escrevendo. Então, provavelmente vai ser uma live bem descontraída e tudo mais. E aí, se vocês quiserem acompanhar,
É o mesmo arroba do canal, é a mesma coisa. Então, tipo. Ah, ele faz aniversário dia 3 de novembro, gente. Aqui, ó. E deixa eu ver. 3 de novembro. Tá. De 59. Ai, 59. Ele seria, tipo, basicamente 2 anos mais velho que o Regulus. Porque o Regulus é de 61. Regulus. O Regulus é de 61. É, tipo, não tem a data real, tá ligado? Só o ano. E aí, tipo, o Sirius é 59 e o James é 60. James. James. Ele é de 60, que é. Cadê? Aqui. Dia 27 de março. E o Sirius é. Oh, não, e o Regulus é de 61. Enfim. Enfim, aí como eu tava falando, vai ser uma live bem descontraída, então se vocês quiserem acompanhar lá, é o mesmo link. É o mesmo link, não, é o mesmo nome do canal. É só entrar lá. Enfim, continuando. Tá, então. Cara, mas o Sirius comemora o aniversário dele o mês inteiro de novembro. Tá. Sabe, eu não sei. James fez uma careta, fingindo refletir sobre o assunto. Harry não gosta de ficar com eles, não é, Harry? Harry se virou. Sim, eu gosto. Você ouviu alguma coisa? James olhou ao redor da sala. Eu juro que ouvi alguma coisa. Eu! Harry pulou da cadeira, acenando com as mãos no ar. Eu quero ir pra casa da vovó e do vovô. Viu? Ele está do meu lado. Sirius cutucou Harry. E ambos imediatamente fizeram a mesma expressão de olhos arregalados e suplicantes. Por favor. Teoria. Eles vão sair. Provavelmente essa noite mesmo. Eu não sei se realmente vai ser essa noite ou mais um pouco pra frente, mas eu tenho quase certeza que eles vão sair pra ir em algum bar, boate. E não tenho. Tipo, eu tenho uma leve desconfiança de que será uma boate e essa boate será do Bart. Então eles vão encontrar o Regulus lá. E aí vai dar briga de novo. Será? Gente, eu não duvido muito. Mas enfim. É... Por favor, pai. Harry estendeu a mão para puxar sua manga. James sorriu e revirou os olhos. Sim, sim, tudo bem. Sirius pegou Harry e o girou no ar, e James riu dos gritos de alegria de Harry. Você é o melhor ajudante que alguém poderia desejar. Sirius deu um beijo no rosto dele. E eu vou te dar todos os doces de Halloween que sobrarem. Harry pareceu eufórico com a ideia. Calma aí. Tá. Nossa, eu não coloquei no Perturbe aqui. Agora que eu vi. Tá. E se livrou dos braços de Sirius, declarando que queria mostrar a todos a sua fantasia de Halloween. Eu quero muito ver. Rabisha fez isso de novo esse ano? Perguntou Sirius, e James assentiu ainda sorrindo. Ah, sim, ele ainda é o melhor com essas coisas. É um milhão de vezes melhor do que qualquer coisa que a gente possa comprar. E é só para o Harry. Ai, que bonitinho, o Peach faz as fantasias do Harry. Achei muito fofo. O que ele é esse ano? Você verá, James piscou para ele. Eu vou ajudá-lo a entrar. 5 minutos depois, James estava atrás de Harry, que saía orgulhoso com uma fantasia de abóbora laranja vibrante costurada à mão por Peter. Ai, gente, que fofo! Harry e Peter passaram várias noites nas últimas semanas examinando diferentes fotos de abóboras de Halloween, escolhendo o rosto perfeito para a fantasia dele. Eles decidiram, depois de muita deliberação, usar uma carinha feliz bem clássica. E Harry ficou emocionado em ajudar a cortar os pedacinhos de feltro que Peter costuraria na fantasia. Achei muito fofo. Meu Deus, imagina um mini Harry Potter vestindo uma abóbora. Mano, que coisa fofa. Uau! Sirius e Remus disseram juntos ao avistarem Harry. Você está incrível. Olha isso, Mone. Harry correu para frente, mostrando-lhe os pequenos cortes do tecido. Rabicha, deixe-me fazer essa parte. Ah, não, seria... Rabicha, me deixa eu fazer essa parte. Ficou tão lindo, Harry. Remus se ajoelhou, passando os dedos pelas bordas da fantasia. E o chapéu combinando é tão legal. Ron vai de morcego, então vamos combinar, disse Harry alegremente. E Neville vai de vampiro, então todos nós seremos assustadores. E Hermione? Perguntou Remus, afundando-se no chão para ficar na altura dos olhos de Harry. Harry revirou os olhos. Ela vai de Joaninho. Que chato. Ele olhou para Sirius e Remus ansioso.
Vocês vêm com a gente, né? Claro que sim, disse Sirius batendo palmas. Você sabe que não perderíamos isso. Harry pulou alegremente. Você vai carregar minha abóbora com seus dedos, com os meus doces? Ele perguntou a James, que fez uma reverência. Eu ficaria honrado. Harry correu de volta pelo corredor para trocar de fantasia, deixando os adultos radiantes. Isso vai ser perfeito. Sirius esfregava as mãos. Vamos sair? Seus pais vão levá-lo atrás? Vamos comer doces e assistir filmes de Halloween. Que jeito perfeito de comemorar o melhor mês do ano. É, tá falando de novembro, mas a gente ainda tá em outubro. Na fanfic, no caso, tá, gente? Não faz sentido. Remus revirou os olhos, mas mesmo assim passou a mão pelos cabelos de Sirius carinhosamente. Vai ser ótimo. James estava saltitando na ponta dos dedos. Na verdade, vai ser perfeito. Que maldição, né, gente? Nunca falam que vai ser perfeito, ótimo, vai dar tudo certo. Nunca dá. Infelizmente, porém, houve um imprevisto no plano brilhante, e como nada poderia ser simples ou fácil, aconteceu na tarde do Halloween. Não disse? Menos de 2 horas antes de eles irem juntos para a escola. Más notícias. James esfregou a mão no rosto, aproximando-se de Sirius na sala de estar. O que? Quão grave? Sirius se levantou imediatamente. Foi até James e tocou seu ombro. O que houve? Não, é que mamãe e papai não vão poder levar Harry. Eles vão para o litoral com alguns amigos. Mamãe e papai têm vida social? Sirius olhou horrorizado. Eu amo que o Sirius chama os Potters de mamãe e papai. Ai, tão fofo. Como eles puderam fazer isso? Nós somos a vida inteira deles. É verdade, estremecia um pouco. Então soltou um longo suspiro. Desculpe, Pedro, eu queria poder. Ele parou de falar, olhando para o nada e girando o telefone nas mãos. Ele teve uma ideia. Pontas. Sirius passou a mão no ar entre eles. Você está comigo? Espere um pouco. James se afastou dele, digitando rapidamente. Tenho uma ideia. Ah, não, eu tava achando que ele ia falar pro Regulus cuidar do Harry, mas eu acho que ele vai falar pra ele, pra Alice e pro Frank. Faz mais sentido. Se fosse o Regulus, ele não teria aceitado tão fácil essa ideia, porque, tipo, ele teria que falar com o Sirius sobre isso e aí ia dar bosta. Mas, enfim. Perigoso para nós, em geral, Sirius sorriu. Você me assustou. Por quê? Mas notícias. O sorriso de Sirius tornou-se quase fixo. Me assusta quando ouço. James olhou para ele, James olhou para ele, para o jeito como ele torcia as mãos e para o jeito como seu sorriso se estreitara. James suspirou e algo se encaixou. Eu esqueço às vezes. Você também sente falta dela. Eu fico muito egoísta. Não é egoísmo. Ele balançou a cabeça enfaticamente. Quero dizer, mesmo que seja, você merece ser egoísta. Mas eu acho que eu já superei isso. E aí de alguém. Calma aí. E aí alguém. Ah, tá. Mas eu acho que eu já superei isso. E aí alguém diz algo como má notícias e eu volto pra lá. Eu sei que é pior pra você, mas ainda me assusta, mesmo depois de tudo. James ignorou o zumbido do celular e estendeu a mão para Sirius automaticamente, sem nem pensar. Enterrou o rosto no ombro de Sirius, agarrando-se a ele, sentindo Sirius agarrá-lo de volta. Ficaram ali por mais tempo do que o normal, e James tentou se lembrar de como ser a âncora. Aquela que não precisava de conserto, aquela que não estava quebrada. Ele não era assim há tanto tempo que às vezes pensava que nunca mais seria assim, nunca mais seria capaz de ser assim. Certo, Sirius o separou suspirando. Você estava fazendo. Você estava fazendo alguma coisa. Um plano genial pensando tudo isso. Ah, James olhou para o telefone e sorriu para a mensagem. Eu resolvi o problema. É? Quem vai levar ele? Frank e Alice, não disse? Sim, Sirius se animou consideravelmente. E você. Você concorda que ele fique com eles? O Harry já ficou com eles, não ficou? Eu não lembro se o Harry chegou a ficar com eles, porque, tipo assim, eu lembro que eles se ofereceram, só que aí o James tava meio pé atrás, porque ele ficava tipo, mano, a única coisa que me mantém em pé aqui é tipo o Harry, tá ligado? Quando o Harry não tá, eu fico tipo meio, ah, estou sozinho, não tenho nada o que fazer. Então aí eu não sei se eles chegaram a ficar com o Harry já. James Hill. Mais, mais bem com eles do que com não. Mais bem com eles do que com quase qualquer pessoa.
Obrigado. Vamos lá. James deu um soco no ombro dele. É o mês do aniversário. James. Não. Sirius sorriu radiante. Exatamente às 5 horas da tarde, Harry saiu do apartamento e foi até a escola, onde todo o lugar estava decorado para o feriado. Uma festa alegre e festiva, cheia de risadas e fantasias de cores vibrantes. James encontrou Frank e Alice assistindo Neville ser derrubado por Ron e Harry, com sorrisos levemente tristes em seus rostos. Olá! Alice avançou imediatamente, abraçando as meninas e acenando para as outras. É bom ver todos vocês. Desculpe por isso. James gesticulou para a pilha de pequenos membros se debatendo no meio do chão. Ele está se tornando mais parecido com Sirius a cada dia. É muito perigoso isso. Com você quer dizer. Sirius passou o braço em volta dos ombros de James. Não deixe que ele te engane. Ele era tão ruim quanto eu quando éramos crianças. Como não matamos meus pais, ainda está além da minha compreensão. Ele sorriu, inclinando-se para Sirius. Como estão as coisas? Ótimo. Alice olhou para Frank irradiando alegria. Encontramos um lugar. Ah, eles vão se mudar. O quê? Exclamou o grupo inteiro ao mesmo tempo antes de ser abraçado por todos os lados. Isso é incrível! Onde fica? Mary beijou a bochecha de Alice sorrindo. Bem, o peito de Frank estava cheio de orgulho. Estamos apenas 2 ruas daqui. James poderia ter explodido. Quando você se muda? Ele perguntou ansiosamente. 3 semanas. Alice mudou o peso do corpo. Agora precisamos comprar móveis. Ah, não invejo você. Marlene passou o braço pela testa. Passou o braço pela testa? Oxi. É um incômodo e sem motivo. Lembra quando nos mudamos, Dorcas? Achei que teríamos que fazer uma segunda hipoteca só para comprar uma mesa de jantar. Nossa, móvel é muito caro, mano. Muito caro. Eu sinto exatamente a mesma coisa, Frank disse imediatamente, e Alice suspirou, inclinando-se para falar com James. Ele vem reclamando disso há semanas. Toda vez que eu pego um catálogo para a gente olhar, ele começa a reclamar e reclamar dos preços das almofadas e cadeiras. Eu entendo, é muito caro. James riu. Ele passou a maior parte da festa conversando tranquilamente com Alice e com quem quer que estivesse por perto naquele momento, deixando Remus e Peter assumirem o controle e repreendendo Harry repetidamente, que parecia determinado a ser a abóbora mais mal comportada que o universo já havia visto. James não se importou, era bom vê-lo tão feliz. Eu gostei que a gente meio que foi adotado pelo seu grupo. Alice sorriu para ele depois de algumas horas de festa, observando Frank se dobrar de rir de uma piada que Dorcas tinha acabado de contar. Nenhum de nós nunca foi bom em fazer amigos, e agora temos um monte deles. É mais ou menos isso que fazemos. Ele observou Mary e Molly aparentemente repreendendo Sirius por ajudar Ron a tropeçar na pesca das maçãs. Muito fofo. Acolhemos alguém e nunca o deixamos ir. Bem, vai ser bom ter amigos na área. Mal posso esperar. James estava praticamente vibrando fora de si. Vai ser ótimo para Harry, já que a família do Ron mora tão longe. Vai ser ótimo ter alguém por perto para brincarmos juntos. E obrigado por levar o Harry hoje à noite, com tão pouco tempo de antecedência. Sirius e eu estamos aprendendo uma maneira mais. Não. Sirius e eu estamos aprendendo da maneira mais difícil que nossos pais realmente não têm mais filhos em casa agora. Ah, sem problemas. Ela balançou a cabeça. Ficaremos felizes em tê-lo. Acho que vamos levar o Ron também. Então, uma noite tranquila para sua sogra? Ele perguntou sorrindo. Ela está fora da cidade. Alice riu. Ou não teríamos conseguido. Frank está planejando festejar na casa dela enquanto ainda pode? Ah, com certeza. Nada representa uma noite agitada com 3 crianças doidas de açúcar. E você? O que está fazendo? Bem, o aniversário dos Sirius é um evento que dura um mês todo. Ele deu de ombros. Então vamos começar no mês. Ah, e quando é o aniversário dele? O terceiro, mas acredite, ouviremos falar dele até dezembro. É o Sirius, né, gente? Não tem como. Como se tivesse sido avisado, Sirius olhou ao redor procurando por James e, ao vê-lo, do outro lado da sala, gritou: Tempo? No caso, horário, né? James olhou para o relógio. 7h30. Sirius imediatamente começou a caminhar em direção à porta, carregando o Harry agitado. Não, carregando o Harry gritando debaixo do braço como se fosse um livro. James olhou para Sirius. Não, Alice. Nossa, eu falei tudo errado. Alice olhou para James. Acho que esse é o seu sinal. Acho que sim. Ele pegou o Harry, que havia se soltado dos braços de Sirius. Você tem que se comportar bem essa noite. Preste atenção em tudo que eles disserem, tá?
Eu prometo. Ele beijou James na bochecha. Você vai dar boa noite aos meus sapos? Você sabe que sim. Ele o apertou de leve. Te vejo amanhã, tá? Te busco na escola? Sim, você está com a minha mochila? Já dei para o pai de Neville. Ele o abraçou novamente. Vou sentir sua falta. Também vou sentir sua falta. Te amo. Harry escondeu o rosto no colarinho de James, e James sorriu. Te amo como seus sapos amam a água. Ai, que bonitinho! Eu amo esses te amos deles, mano. Harry sorriu. Não, Harry riu. Depois se, depois de se, depois se contorceu, claramente querendo se juntar a Neville e Ron, que estavam sentados no meio da sala trocando doces. James o observou ir embora, beijou Alice na bochecha e foi atrás dos outros. Na verdade, era a melhor maneira de comemorar o mês do aniversário de Sirius. Peter era notoriamente fraco para os filmes de terror, então eles acabaram assistindo Abracadabra sem parar a noite toda, inventando jogos de bebidas cada vez mais bobos a cada vez. Mano, o pior. Abracadabra, mano. É porque só tem dois Abracadabra. E um lançou muito recente. Ai, veio na música, né? É filme. Que aí tem o de 93 e o 2. Agora, Octopus 3? 2025. Vai sair o 3? Não sei. Tá. Por volta das 2 da manhã, James se viu espremido entre Dorcas, que dormia em seu ombro, e Mary, que parecia relaxada e à vontade, com uma garrafa de cidra na mão. Ela lhe deu um sorriso preguiçoso, que ele retribuiu. Que bom que você está melhor, ela disse baixinho, pegando sua mão. Ele se virou para olhá-la, aconchegado e confortável demais para fingir que não sabia do que ela estava falando. Desculpe-me por ter ido embora novamente. Ela balançou a cabeça, inclinando-se contra ele. Você não precisa se desculpar. Ela sussurrou para que Remus e Sirius não ouvissem. Você quer me contar? Ele queria contar a ela. Foi estúpido, disse ele finalmente. Só que eu estava confuso se estava fazendo algo que a machucaria. Se era a coisa certa. Quer dizer, ainda me sinto assim, mas eu tentei me controlar melhor. Barry o observou por mais ou menos um minuto, evidentemente pensando no que dizer em seguida. James, que normalmente teria encontrado uma maneira de sair da conversa, ainda estava muito tonto e sonolento para fazê-lo, e deixou o silêncio se prolongar. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse finalmente, com a voz contida. Você sabe que pode. Você não. Não está vivendo para ela, está? O que você quer dizer? Quero dizer, o que você acabou de dizer é que você pensou que estava fazendo algo que iria machucá-la. Não, é tão. Ele se esforçou para encontrar as palavras certas, mas Mary, como sempre, pareceu tê-las antes dele. Complicado. Sim. Ele encostou a bochecha no cabelo dela. Muito complicado. Bota complicado nisso. Eu te amo, James. Ela sussurrou depois de alguns momentos de silêncio. Eu te amo. Ele fechou os olhos. Eu também te amo. Você pode me prometer uma coisa? Sim. Nossa, ele falou sim muito rápido. Você não sabe o que ela vai pedir. Ela se afastou dele para que pudessem se olhar nos olhos. Se você for embora de novo, você jura que vai voltar? Acho que seria, tipo, no mesmo sentido de quando ele saiu do grupinho, tipo, pra andar pela rua. Não sei, eu não entendi isso. Ou foi num sentido mais, tipo, mental, sabe? Tipo, se ele cair no poço metafórico, lógico, de novo, se ele vai voltar. Eu acho, não sei. Ficou meio confuso. James estendeu a mão e tocou ao lado do rosto dela com as costas da mão. Eu prometo. Eu juro, Mary. Ok. Ela se recostou nele. Contanto que você sempre volte. Achei essa parte meio confusa, confesso. E cadê o Regulus?
Tinha falado nesse capítulo que ia ser bastante sobre o Regulus e não tá aparecendo o Regulus. Que ódio. Algo que James não esperava depois de seu momento no chuveiro no começo da semana era que ele teria que ver Regulus pessoalmente. Finalmente, meu Regulus! Não deveria ter sido um choque, mas James às vezes tinha a memória de um peixinho dourado. Então, quando o Regulus veio cumprimentá-lo antes do início da aula de Harry na quarta-feira, James imediatamente ficou tão vermelho que teve certeza que o seu rosto poderia ser usado como farol para o exército. Oi, ele balbuciou, deliberadamente, sem pensar em como ele literalmente se tocou. Eu tinha esquecido disso. Eu não tinha esquecido, só que eu só fui ler. Nossa, tá. Algumas noites antes, só de pensar nele. Como você está? Ah, tudo bem. Ele esfregou a nuca com a mão. Não posso reclamar, sabia? Você não pode? James sorriu para ele, ansioso para uma turma cheia de crianças pequenas com sua ressaca? Regulus fez uma careta. Estou pedindo para você fingir que isso nunca aconteceu. Eu definitivamente não vou fazer isso, ele disse. Parece que você se divertiu. Foi divertido. Além disso, disse ele com um sorriso irônico, não sou tão velho quanto você, então minha ressaca não foi tão ruim. Como eu disse, não posso reclamar. James ficou boquiaberto ao ouvir isso, atordoado pela injustiça daquelas palavras. É, tanto faz. Tenho a impressão que você vai reclamar até o fim da aula. Harry tem um olhar estranho. Ao contrário do seu comportamento normal e perfeito, Regulus ergueu uma sobrancelha, olhando para James através dos cílios. E James sentiu o seu rubor aumentar em vários graus. Ei, ele nunca recebeu uma reclamação sua. Talvez porque eu seja um alvo fácil. James se inclinou para frente na ponta dos dedos. Talvez. Eles se encararam por um segundo, e James estava desenvolvendo o hábito irritante de olhar para os lábios. Ele queria... Sr. Hag, se eu não atrapalhar a aula, posso quebrar um... Meu Deus! Se eu não atrapalhar a aula, posso quebrar um tambor na cabeça do Ron? Harry! James gritou, virando para Harry, segurando o tambor em questão suspenso na cabeça do Ron, pronto para bater. De jeito nenhum! Harry apenas riu de uma forma quase maníaca e se afastou de James, que tentava arrancar o tambor de suas mãos. Sabe, Harry, acho que podemos encontrar um jeito melhor de terminar a aula do que estragando nossa bateria, disse Regulus com uma voz tranquila. Podemos começar e ver o que acontece. O que você acha? Harry interrompeu sua tentativa de escapar de James e o considerou. Ok. Ele jogou o tambor no chão e correu em direção à frente da sala de aula. O Regulus acabou de falar para não destruir a bateria e o cara simplesmente joga. Tá bom, Harry. Nossa, tá difícil de respirar, gente. Puta que pariu. Regulus olhou para James, claramente reprimindo um sorriso. E James sentiu um calor subindo pelo pescoço novamente, e saiu correndo da sala com uma despedida apressada. Parece que você poderia cozinhar uma refeição no seu rosto, Frank riu enquanto saiu do prédio de Belas Artes, segurando a mão de Alice. Achei que o topo da sua cabeça fosse explodir. Alice olhou para ele com simpatia. Tá. Alice olhou para ele com simpatia, cutucando Frank nas costelas. Ótimo, obrigado. Ótimo, resmungou James, se juntando a uma pedrinha no caminho onde caminhavam. Que bom. Eu tenho que dizer, James. Frank desabou em um banco. Eu não invejo você. Hã? James andava de um lado para o outro na frente deles, desejando poder simplesmente evaporar ali mesmo. Por quê? Isso me lembra de uma paixão do ensino médio. Gosto de pensar que sou mais maduro do que era no ensino médio. Talvez. Frank esticou as pernas com um gemido. Mas você tem que fazer alguma coisa a respeito. É torturante de assistir. Frank! Alice disse em um tom de reprovação, olhando para James com um ar de quem se desculpava. Você não precisa fazer nada que não queira. Bem, James começou meio sem jeito. Ele queria dizer alguma coisa a respeito, mas ao mesmo tempo preferia afundar no chão e nunca mais ser visto antes de fazer alguma coisa. Tão bom e nada confuso. Como foi com os três meninos juntos no outro dia? Obrigado novamente por levar o Harry. Foi ótimo, disse Frank vigorosamente, sorrindo para Alice. Eles estavam bem exaustos quando os trouxemos para casa, então apenas os colocamos em pijamas, escovamos os dentes, e eles ficaram na sala de estar pelo resto da noite.
E você, como foi a noite? Como foi a festa? Ótimo. James se espreguiçou languidamente sobre o sol no fim do outono. Acabamos de assistir Abracadabra umas 10 vezes seguidas. Peter não é fã de filmes de terror. Eu também não, Frank estremeceu. A única coisa que eu e Alice não concordamos. James saiu para Alice. Não consegue fazê-los assistir nenhum? Oh, não. Ela balançou a cabeça. O filme mais assustador que ele já assistiu é A Grande Abóbora... É... Não. O filme mais assustador que ele já assistiu foi É a Grande Abóbora de Charlie Brown. Que porra de filme é esse? Calma aí. Ah, tá. É um filme de Halloween do Charlie Brown. Entendi. Ai, muito bom. Sou forte em outras áreas, disse Frank, parecendo um pouco indignado. E Alice deu um tapinha gentil em seu braço. Claro que sim. Muito fofo. Eu tô com hiperfoco em filme de terror. Filme de terror não. No gênero terror em si. Muito grande ultimamente, gente. Eu tô consumindo muita coisa de terror. Muita. Mas normalmente é aqueles terror com comédia, entendeu? Mas ainda assim. Eu tô querendo muito maratonar a saga de Invocação do Mal. Principalmente que vai sair o novo filme. E aí eu queria assistir todos, só que, tipo, eu não tenho as plataformas onde eles têm, tá ligado? Aí pra achar pirateado é muito chato, mano. Muito chato. Enfim. Pela primeira vez em várias semanas, James não passou os dias que antecederam o grupo de Minerva e o seu tempo habitual com Regulus cheio de culpa e medo. Uma boa, uma boa mudança, com certeza. Talvez fosse pelo fato de que ele se sentia mais no controle, ou que ele não estava, como Alice havia dito, se tornando infeliz de propósito por não falar com Regulus. Ou talvez ele apenas se sentisse menos culpado porque seus amigos não o tratavam mais como se ele fosse feito de vidro, mas James se sentia mais ele mesmo do que há dias. Ele estava de tão bom humor no sábado à noite que apareceu cedo para ajudar Minerva a arrumar tudo. Ela pareceu surpresa ao vê-lo, embora James estivesse lá todas as semanas. Ele sentiu como se ela o tivesse observando atentamente durante toda a reunião, e, embora ele não tenha falado como de costume, ainda sentia que ficaria encurralado no final da noite. Estou feliz em ver você de volta James. Ele e Minerva estavam juntos perto da estação de café, limpando a sala silenciosa, enquanto Amélia acabava de se despedir. Não faltei, não, fei, não faltei uma semana em meses, ele sorriu para ela. Fiquei invisível ou algo assim? Antes de continuar, ele tá falando, não faltei uma semana em meses. Mas ele faltou alguma vez? Eu não lembro de ele faltar alguma vez nas reuniões. Não, ela balançou a cabeça, ignorando a piada sem graça dele. Você esteve aqui, mas não esteve aqui de verdade. James mordeu o lábio. Ele não tinha percebido que estava sendo tão óbvio. Você é a segunda pessoa a me dizer algo assim essa semana. Ele tentou outro sorriso, e ela se virou para encará-lo. Amélia mencionou que você estava passando por um momento difícil. Ela percebeu que ele ia interrompê-lo. Não. Ela percebeu que ele ia interrompê-la. E o interrompeu. Corte atrás de corte. Não sei de detalhes, só que ela estava preocupada com você. E você tem muita gente que se importa, sabia? Sim, ele se sentiu quase irritado. Eu estava sendo estúpido. Ela cruzou os braços. Quantas vezes eu já te disse? E seu terapeuta já te disse que isso não existe. As emoções em si não são estúpidas, mas você precisa escolher como lidar com elas com cuidado. Ok, então foi só minha reação que foi estúpida. Eu tenho que concordar. Ele voltou a limpar a mesa, preparando-se para desmontá-la e colocá-la no canto de sempre. Minerva ainda o observava. Não quero falar fora de hora aqui, James se preparou. Mas tenho a sensação de que sei o que está acontecendo. Ah, é? Ele tentou desviar. Lendo mentes de novo? Ela o ignorou. Não é crime, sabia? James Hill abriu a boca, pronto para rebater as palavras dela novamente, mas ela o olhava com tanto cuidado e preocupação, com apenas um pequeno toque de impaciência com sua atitude, que ele se dobrou com um baralho de cartas velhas. Parece um, diz ele, abandonando o fingimento. Ela assentiu. Sim, sim.
Ele esperou que ela dissesse mais alguma coisa, mas às vezes ela era mais uma terapeuta do que a pessoa com quem ele se consultava por 1 hora toda semana. E era evidente que ela queria que ele dissesse mais. Eu só acho que preciso de um tempo. Mano, eu concordo muito com essa visão do James de que a Minerva parece muito uma terapeuta, mano. As conversas que ela tem é muito de terapeuta. Disso a pessoa que não faz terapia, mas enfim. Sim, mas quanto? E eu sei que a resposta aqui é diferente para cada um, mas eu queria que não fosse. Eu queria que houvesse algum tipo de calendário, um tipo de relógio que eu pudesse consultar. Assim eu não teria que virar a esquina e ser atingido na cara por algo que eu nunca esperava. Ela inclinou a cabeça, empilhando os copos de isopor para colocá-los em seus respectivos armários. Um cronograma tornaria tudo mais fácil, ela admitiu, mas ele não existe. O que você faria? Ele perguntou, um tanto desesperado. Se você fosse eu. Eu era você, ela o lembrou. Então, foi uma pergunta muito idiota, James, pelo amor de Deus. Eles literalmente estão em um grupo de apoio para viúvos. E aí ele pergunta, o que você faria se fosse eu? Como se a Minerva não tivesse passado por isso. Ai, que ódio. Tá. Eu era você, ela lembrou, mais gentilmente do que antes. E eu tive que me forçar a lembrar que eu era a única que estava viva e que eu ainda tinha uma vida para viver. Ele recuou um pouco, a dor da lembrança deslizando pelo seu peito como os dedos de lábios. Não era fácil, não é fácil, ela continuou. Mas você pode olhar pode olhar ao redor para o grupo e ver que é possível. É possível amar novamente. Eles chegaram ao ponto. James soltou um suspiro longo e trêmulo, sem se esquivar quando Minerva tocou seu braço. Vá em frente agora, continue sua caminhada. Isso fez James perder a cabeça e ele revirou os olhos. Via a cruz para carregar. Ela o expulsou, sua severidade habitual levemente enfraquecida pelo sorriso em seu rosto. Calma aí que tá muito barulho aqui. Tá. Enfraquecido pelo sorriso em seu rosto. Ele caminhou em direção ao teatro, sentindo aquela pontada de nervosismo de sempre, antes de avistar Regulus dobrar a esquina. O prédio se iluminou novamente, e Regulus estava ao seu lado em segundos, pegando James pelo braço e puxando sem dizer uma palavra em direção ao seu café de sempre, movendo-se rapidamente. Você está com pressa hoje? James se deixou arrastar. Nem um oi para mim? Estou exausto, disse ele. Estou ansioso por isso o dia todo. Ai, que bonitinho, ele é ansioso. Fofo. O estômago de James se contraiu um pouco. Para viver? Eu sei, eu sou o melhor de todos. Regulus sorriu para ele, mas para a surpresa de James, ele não o contradisse. É claro que não. Então, como foi o ensaio? Perguntou James enquanto se esperavam pelo café. Ou melhor, pelo café de James e pela mistura de Regulus, que induzia ao coma diabético. Ótimo, Regulus mudou o peso do corpo. Estou aqui na semana que vem. Você está? Os olhos de James se arregalaram de excitação. Por quanto tempo? 3 semanas. Ele suspirou ele, parecendo um pouco nervoso. Espero que eu acerte. Nunca trabalhei tanto em um papel. Você vai se sair bem, disse James confiantemente. Quando devo ir? Para o show? Regulus deu um sorriso irônico enquanto James gaguejava. A qualquer momento, na verdade. Provavelmente não poderemos andar pelas próximas semanas, então talvez no sábado. Claro! James desejou poder tirar o rubor das bochechas com uma toalha de mão. Parece bom. Eles pegaram seus cafés do balcão e seguiram seu caminho habitual até o rio. Mas antes que James pudesse pensar em uma boa pergunta para começar a noite, Regulus falou primeiro. Eu tive uma ideia, disse ele, procurando nos bolsos com a mão livre. Oh, oh. James tentou desviar o olhar fulminante que foi lançado em sua direção, mas foi ignorado. Pensei que faríamos algo pensei que faríamos algo diferente. Ele estendeu metade do conjunto de fones de ouvido Bluetooth que James pegou com curiosidade. Essa é a sua maneira de me dizer que não quer falar comigo? Não, essa é a minha maneira de dizer que o seu gosto musical é deficiente. Mas como o Regulus sabe disso? James zombou ofendido. Meu gosto musical não é nada desprovido de qualidade. Diga-me, quando foi a última vez que você ouviu algo que não fosse Lennox? O que caralhos é Lennox? Ô caralho. Porra, calma aí. Gente, o que eu fiz? Abri modo de leitura? O que é esse modo de leitura? Lennox. É uma menina. É a música do Sweet Dreams.
Oh my god. É? Ou eu tô errada? Gente, eu não sabia. Não sabia. Caralho. Ela canta Sweet Dreams. É a única que eu conheço, eu acho. Daqui é, pelo menos é a única que eu conheço. Mas pelo que eu tô vendo. Ah, não sei. Não sei. Eu ia dizer que, tipo, pelo que eu tava entendendo aqui. Ah, tá, entendi aqui. É porque ela é mais de grupo mesmo, tá ligado? Não é tipo um negócio de, tipo, ela cantora solo, eu acho, não sei. Ela é um ícone, não estou discutindo isso, mas você precisa expandir seus gostos. O que? Você vai me fazer ouvir uma boy band? Ele perguntou tentando ferir, mas Regulus apenas riu e pegou o seu telefone. Deslizando. Falou a pessoa que ouve, literalmente a pessoa, a mulher que canta Sweet Dreams. Sweet Dreams é um pop do caralho, tá ligado? Eu amo essa música, aliás. Essa música é incrível. Ele perguntou tentando ferir, mas Séculos apenas riu e pegou seu telefone, deslizando para uma playlist específica chamada Education. Ele fez uma playlist pro James, ele fez uma playlist pro... Ai, meu Deus! Ah, eu ganhei uma playlist especial, ele provocou e Regulus chorou. Mano, uma prova de amor muito fodida pra mim é criar uma playlist pra pessoa, mano. Vai tomar no cu. Ele criou uma playlist pro James, gente. Não tem como. Muito fofo. Mas eu, tipo, imagino que o estilo de músicas do Regulus realmente são, tipo, uma música meio clássica e tal. E, tipo, ele gostaria muito da francesa eu acho que é Indila. Eu não sei como fala o nome dela. Mas eu acho que ele gostaria muito da Indila, principalmente dessa música aqui. Porque essa música é, tipo, muito música de balé. Mas eu amo essa música aqui dela. Parler à ta tete. Eu não sei falar em francês, tá? Mas essa música é muito boa. O pessoal conhece só essa música, pelo que eu vejo o pessoal falar. Tipo, no TikTok essa música é super estourada. Mas essa música é muito boa. Essa daqui também é muito boa. Love Story eu não lembro muito bem a Love Story. Mas essa daqui é muito boa. Tá. Eu só coloquei músicas que me lembram você aqui. Músicas que me lembram a você. Tipo, não é tipo. Ai, não sei. Nossa, senti muito. Agora foi a vez de James dar descarga. Tudo bem. Eu acho que seria no caso corar, né? Ficou meio estranho isso. Tudo bem, ele conseguiu dizer sentindo o rosto queimar. Eu vou permitir. E assim eles caminharam, lado a lado, ouvindo a música e os sons da cidade ao redor deles. James tinha que dar crédito a Regulus. Ele tinha uma vasta biblioteca musical, de guitarras discretas a rock alto e vibrante. James nunca sabia o que viria a seguir. É a minha playlist, gente. Minha playlist é muito assim. Eu não sei se eu consigo abrir a minha playlist aqui. Spotify. Porque eu não sei se eu tenho ele aqui. Eu acho que não vai entrar aqui. É, não vai entrar. Eu não tô com a conta dele aqui. Mas, tipo, mano, deixa eu ver se eu consigo falar alguns nomes aqui. É porque ultimamente eu acho que ela não tá mais tão divergente. Porque eu tô escutando muito um estilo só, tá ligado? Então aí a minha playlist normal tá tipo. Eu tô escutando, tipo, muito Bea Duarte. Eu amo Bea Duarte, principalmente a nova. O novo álbum dela tá incrível. Aí aqui também tem João. Aí tem K-pop, tipo, Jennie. Tem Blackpink em si, né? Tem BTS. Aí também tem. Aqui, tem Clarissa. A Clarice é muito boa. Tem Taylor Swift, tem. Deixa eu ver. Ariana Grande, Harry Styles, Suburban. Tem Alec Benjamin, eu amo Alec Benjamin. Tem a Rosé, tem a Gloria Groove, tem Baby Monster, tem Lady Gaga, tem
Katy Perry. Tipo, ela tá bem pop mesmo, o meu mix, mas ele tava, tipo, bem divergente aqui. Deixa eu ver aqui. Ver outras playlists. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ai, não. É, porque. Enfim. E aí, tipo, você pega. Isso daqui é no meu Spotify. Aí você pega o YouTube Music e tem outros tipos de música totalmente diferentes, tá ligado? Que aí vai. Tipo, mais MPB, assim, tipo, tem. Deixa eu ver aqui. Tem Major Estranho, tem Rita Lee, Legião Urbana, Super Combo. E aí tem, tipo, as músicas antigas do BTS. Tem Cid. Meu YouTube também tem muita música de rap. Tem Cid, tem o Grilo. Nossa, mano. Não sabia que tinha Grilo aqui. Tem Maneskin. Tem Raimundos. Tem. Que mais? Tem Queen. Nossa, mano, tem uns coisas muito. Chico Buarque. Tem Djonga, eu tava tentando lembrar o nome dele. Tem o Djonga, que eu escutava muito Djonga antes. Nossa, mano, então, tipo, eu tenho um gosto bem diversificado. Eu saí muito do assunto, né, gente? Desculpa. Bizeia, cara. Enfim. Gosto dessa, ele dizia depois de quase todas as músicas. Eu. Ganhando um daqueles sorrisos suaves que faziam o seu coração bater mais rápido. Quando a lista de reprodução começou novamente, Regulus parou de andar, pausou a música e encarou James. Viu? Eu disse que eu tenho bom gosto. James revirou os olhos. Tanto faz, não fique tão convencido. Você adorou, não minta. Eu realmente gostei daquela primeira música. Você sabia, eu sabia que você faria isso. Eles têm muito mais. Eles têm muito mais, vou ter que mostrar pra você. Eles? Tipo, é uma banda só? Não entendi. Sim, eu gostaria disso. Escute. Ele respirou fundo sem olhar diretamente para James. Você vai fazer alguma coisa amanhã à tarde? Encontrinho. Essas palavras vieram James largar o celular. Ele se abaixou para pegá-lo, sentindo o calor subir pela nuca. Ele se mexeu. Na verdade, não. Harry vai estar com os meus pais amanhã. Minha mãe vive dizendo que é para eu dar uma folga. Mas ela só quer passar um tempo com ele. Eu estava pensando se Hellos não encarou. Eu poderia trazer um pouco de comida, mostrar um pouco daquela música? Eles convidando pra casa do James, gente. Gente do céu. James piscou. Ele olhou ao redor tentando ganhar tempo. Na verdade, parece legal. Os olhos de Regulus se ergueram e encontraram os dele, e um sorriso se espalhou por seu rosto. Isso deixou, isso deixou ainda mais bonito, o que era, sabe, injusto. Ok, ele estava realmente radiante agora, e isso fez o coração de James disparar. Que horas? Ele engoliu em seco, tentando se livrar da bolha que havia surgido em sua garganta. Que tal as duas? Claro, duas então, eu acho. Eu acho que sim. Ele olhou ao redor. Bem, te vejo mais tarde. O sorriso de Regulus ficou tímido. Sim, James repetia sem parar, sentindo-se tão estúpido. Sim, até mais tarde. Pra mim, isso claramente é um encontro. Não sei pra vocês, gente, pelo amor de Deus. Eu poderia mandar a Mars mais cedo. Darkus estava dizendo para ele pelo telefone enquanto ele estava na estação de trem na manhã seguinte, tendo acabado de deixar Harry. Só para você não ficar sentado esperando por nós. Não, tudo bem. James ficou feliz por ela não poder ver seu rosto. Promete, vou. Calma aí, calma aí. Eu não entendi isso daqui. Eu acho que seria tipo no sentido, provavelmente eu vou ficar jogando COD por hoje. Que no caso é Call of Duty, né? Talvez ir no supermercado. Menina de recados importante, ela provocou. Tudo bem, mas estaremos aí por volta das 7. Estaremos aí por volta das 7. Levaremos comidas. Tá. Tudo bem, acho que Pets, Mooney e Peter também vão. Então todo mundo deve vir. Cuidado, cuidado com o horário. Não vou cozinhar para os Sirius, ele é muito exigente. Tenho certeza que eles vão trazer suas próprias coisas. Você conhece o Mooney e suas alergias.
E você não precisa cozinhar, vai ficar tarde. Podemos simplesmente pedir alguma coisa. Ok. Ele ouviu alguém falando ao fundo. Escute, James, eu tenho que ir, mas se você decidir que quer amar, venha até aí. Eu ligo. Ah, tá. Se você decidir que quer que a Mars vai até aí, eu ligo, ele garantiu a ela, tentando controlar o nervosismo. Não se preocupe, te vejo hoje à noite. Ele realmente não vai estar sozinho, então não se preocupe. James não perdeu tempo jogando COD antes da chegada de Regulus no apartamento. Ele passou o tempo limpando absolutamente todas as superfícies que conseguia alcançar. Limpou a cozinha, a sala de estar, tomando uma decisão muito legal e acertada de deixar alguns brinquedos de Harry expostos para que o lugar parecesse habitado e limpou o banheiro de cima a baixo mais uma vez. Nossa, eu tô imaginando a casa do James literalmente, tipo, muito limpa, assim, tipo, coisa de perfeccionista, tá ligado? Ele considerou uma vitória ter passado apenas 10 minutos olhando para o seu reflexo no espelho do banheiro, agarrado à pia com tanta força que os nossos de seus dedos ficaram brancos. Ele estudou seu rosto, as orelhas, as olheiras e tentou aquilo que o terapeuta havia sugerido repetidamente. E ele estava com muito medo de tentar. Ele falou com Lily, de propósito, não porque ele foi arrastado para uma lembrança. Ele fechou os olhos, tentando imaginar cada detalhe dela, desde o jeito como ela sempre transferia o peso do corpo para um pé só, projetando o quadril, seus braços estavam cruzados e ela tinha aquela expressão sofrida e gentil que tantas vezes exibira quando ele estava se mostrando dramático. Eu o convidei. Essas são boas notícias, certo? Quero dizer, Eda Jonas. É mesmo? Quantas pessoas lhe disseram que você está se fazendo sofrer sem motivo? Não há motivo, Lily. Eu teria pensado que ela, se alguém pudesse entender. Eu não vou te abandonar. Ela suspirou, revirando os olhos para ele. Ele sentia muito falta dela. Você deveria saber que sua avó sumiu. Então ele não conseguiu. Sua avó sumiu. A minha avó sumiu agora, né? Então ele não conseguiu ouvir o resto do que ela estava dizendo. Me esqueça. Eu acho que tipo, seria mais ou menos assim, tipo, você deveria saber que, tipo, não importa o que aconteça, você nunca vai me esquecer. Como é que eu não consigo te ouvir? Ele fez beicinho. Isso deveria ser literalmente um mecanismo de enfrentamento, e nem está funcionando. Ela riu, ela riu, um som tão familiar e tão distante que fez seus olhos arderem. Sinto sua falta, ele disse com a voz embargada. Ela torceu a boca, inclinando a cabeça para o lado levemente, como sempre fazia quando ele estava sendo estúpido. Eu sei que sim. Ele abriu os olhos e os enxugou nas costas da mão. Ele não tinha ideia se isso seria útil ou não, mas ele certamente reclamaria com seu terapeuta sobre isso. Não se engane. Eram 2h04 quando ele ouviu uma batida na porta. Eu tenho quase certeza que o Regulus chegou antes, só que ele esperou dar um tempo para não parecer tão ansioso. James congelou, bem no meio do caminho entre o quarto dele e o de Harry, e olhou fixamente para a porta da frente. Certo, ele conseguia fazer isso. Estava ótimo, ele conseguia. Ele se preparou por 10 segundos inteiros antes de conseguir abri-la. A visão que o atingiu fez com que todo o ar escapasse de seu peito. Regulus estava encostado no batente da porta, vestindo uma calça de moletom e uma camisa desbotada de banda, segurando duas sacolas de plástico, uma em cada mão. Essa consanguinidade se estendia até o cabelo, que era uma confusão de cachos escuros, desgrenhado e desgrenhado. Não era muito diferente do normal, mas James sentiu que poderia morrer se continuasse olhando para ele. Nossa, mano, eu tô perdendo muita voz, gente. Calma aí. O pior é que aí eu tô bebendo líquido, aí eu tô bebendo o quê? Água gelada. Funciona? Provavelmente só piora. Mas é isso aí. Meu Deus. É. Tá. Oi, conseguiu dizer, decididamente sem olhar para o conjunto de seus quadris. Oi, Hagrid sorriu para ele. Está planejando me deixar entrar? Depende, disse James. Disse James. O que tem nas sacolas? Comida chinesa. James se afastou imediatamente. E Hagrid se ao passar por ele, entrando em seu apartamento e olhando ao redor. Ele sorriu para as fotos brilhantes espalhadas pelas paredes, observando as fotos penduradas no salão.
todos os instantâneos de Harry em todas as fases da vida até então. Já sei de quem é esse apartamento, disse ele olhando para James por cima do ombro, liderando o caminho para a cozinha como se tivesse vivido lá a vida toda. Desculpa se você esperava algo minimalista. Meu designer de interiores não curtia isso. Ele curtia creme azul e o céu verde. Apontou para a geladeira, com centenas de imãs colocados na altura de Harry para ele brincar enquanto preparava um chá. Como deveria ser. Regulus colocou as sacolas do balcão da cozinha, olhando para James novamente. Eu queria estar mais bonito, mas eu acabei de chegar do ensaio e não tive tempo de me trocar. Ah, ele literalmente falando que queria se arrumar pro James, gente. Bem, não é como se meu apartamento fosse um evento Black Tea. James puxou as sacolas em sua direção, novamente sem olhar para o jeito como que seu cabelo caía em seus olhos. Além disso, olha como estou vestido. Está mais do que ótimo. É, você está bem bonito. Haggles gesticulou para ele. Parece que acabei de sair da cama. Quem sabe um dia você me vê sem roupa de ensaio. Eu senti o. Tipo, ele vai te ver como então, Haggles? Mano, tá. Você está lindo, disse ele sem pensar. E corou imediatamente. Haggles não pareceu notar seu constrangimento, mas continuou. É isso ou o colã? Eu acho que o James preferia o colã. E acho que deveríamos guardar isso até eu descobrir o quão pervertido você é. Meu Deus! Ele realmente confirmou que ele está flertando com. Nossa, mano. Tipo, eu não esperava ele ser tão direto assim, tá ligado? Tá? Tipo, é porque eles estavam com flertes sutis até agora, tá ligado? Mas isso pra mim foi muito descarado. James engasgou com o rolinho de primavera que havia tirado de uma das sacolas. E Regulus estava rindo dele. Você deveria ver sua cara. O quê? Não usa colã na hora do sexo? Que feio, James. James sentiu como se estivesse irradiando o calor no rosto. Ele abriu a boca e depois fechou novamente. Tudo bem. Regulus ainda está sorrindo. É um gosto adquirido. Ai, Regulus, você é demais. É, James ainda estava olhando para ele estupefado. É assim que você fala com as crianças? Ele conseguiu dizer, ainda tentando se controlar. Sim, é por isso que eles gostam tanto de mim. Regulus, Regulus estava encostado no balcão, parecendo relaxado. Isso fez o coração de James disparar. Eu deveria parecer. Eu deveria estar bravo. James tirou duas tigelas dos armários e as colocou no balcão. Mas ele aprenderia comigo, de qualquer forma. Ele começou a vasculhar as sacolas e tirou tudo de lá. Você está pensando em comer na pia? Perguntou Regulus com uma sobrancelha erguida. Ah, esqueci. James revirou os olhos, enfiando o resto do rolinho de primavera na boca. Você está acostumado a comer em salões de baile e essas coisas. Qual é? Ele resistiu à vontade de pegar sua mão e o levou para a sala de estar, empurrando alguns brinquedos de Harry com o pé. Desculpe pela bagunça, disse ele se desculpando, encolhendo-se levemente diante das camas de campanha encostado na parede. Quero dizer, acho que o apartamento é do Harry, não o meu, como você disse. Como se o James não tivesse deixado as porras dos brinquedos de propósito ali, mas tudo bem. Não me importo, disse Regulus calmamente. Onde você me quer? James gemeu internamente. Onde quer que seja, ele gesticou vagamente ao redor da sala. Há bastante espaço. No final, ambos se acomodaram no sofá, a uma distância respeitável um do outro. Não que isso importasse muito para James, que estava tão intensamente ciente da presença de Regulus que sentia cada momento seu como se estivesse desarmando uma bomba. Mas antes que ele pudesse pensar em tudo o que estava acontecendo, ele foi atingido no peito pelo controle remoto da TV. Leve-me ao Spotify, disse Regulus, com seus rachis suspensos acima da tigela, e continuaremos a educação. James revirou os olhos, navegando cuidadosamente até o aplicativo e devolvendo o controle remoto para ele. Eu realmente não vejo como. Você disse que gostou daquela primeira música. Então vamos focar naquela banda. Não quero te assustar com a música tão cedo. Eu tô odiando porque eles não estão nos dando nomes. Eu gosto de nomes de música. Você age como se eu não ouvisse música. Ele resmungou em direção à comida. Ouvir apenas músicas anteriormente a 1995 não é o que eu chamaria de completo. Nunca fingi ser completo, ele ironizou. Sei do que gosta e sigo firme. Música antiga é melhor do que qualquer melhor do que é melhor de qualquer maneira. É mesmo? Regulus pousou a tigela. Acho que
Vou indo então, já que você não precisa de troca nem de mais amigos. Amei. Ele tá falando, tipo, já que você prefere as coisas antigas, então, tipo, você não precisa de mim, já que eu sou o seu novo amigo. Você não precisa de um novo amigo. Amei. Não, James disse rápido demais enquanto se levantava. Sente-se, eu vou ouvir sua música, mas não posso prometer que vou gostar. Ele gostando de todas as músicas até agora. Do que você tá falando, filha? Hagels franziu a testa de uma forma quase boba. Você também pode tentar gostar, sabia? De jeito nenhum, eu sou um cínico. Não, você não é. Ele respondeu imediatamente. Eu sou o cínico desse relacionamento. Relacionamento, é? Os olhos de James se arregalaram levemente ao ouvir a palavra, embora fosse completamente inócua. Não podemos ser ambos cínicos? Não. Ele balançou a cabeça, selecionando um álbum e apertando play. Um de nós é o cínico e esse sou eu. E o outro é o romântico incurável. Esse é você. O que, ao mesmo tempo que combina com o James, ao mesmo tempo não combina, porque nesse ponto o James não tá sendo um romântico incurável, tá ligado? Então, tipo, tá meio. Enfim, tá. Você não tem absolutamente nenhuma prova de que eles são um romântico incurável. Não posso não ter provas, mas consigo ler as pessoas. Ah, sim, esqueci. Suas tendências psicopatas. Regulus o ignorou. E posso dizer que você é um romântico incurável. Era perfeitamente verdade. Mas James não estava disposto a admitir tão facilmente. Voltou-se para o almoço com o que esperava ser uma expressão altiva. Então vamos ouvir sua música. E Regulus apenas riu. Eles passaram a tarde em um silêncio confortável, ouvindo a música suave que saía dos altos-falantes da televisão de James e, ocasionalmente, conversando casualmente. James gostou disso. Gostou de como era fácil e gostou de como Regulus estava ficando mais confortável com o passar do tempo, afundando nas almofadas do sofá com os tornozelos cruzados casualmente na frente do corpo, dando a James uma ótima visão de suas pernas. Não que ele estivesse olhando. E de alguma forma, entre terminar o almoço e James ter que tirar o controle do remoto da mão de Regulus para lhe mostrar como mudar para outra música, eles se aproximaram. De fato, James sentiu o braço de Regulus pressionado no seu. Ele reprimiu um tremor com o calor do contato. Mas a música era boa, ele não conseguia negar, e disse isso a Regulus no final da segunda audição do primeiro álbum, ignorando o olhar presunçoso em seu rosto. Eu disse que você ia gostar dessa banda. Ele se recostou no sofá com o braço estendido no encosto. Eles me lembram muito você, na verdade. Como assim? James se moveu para o lado, de modo a ficar diferente para Regulus. E Regulus também se inclinou. Não sei, ele corou levemente. Eu os ouço e penso em você. A vibe, tudo isso. A vibe? Provocou James, sorrindo, aproximando-se um pouco mais sem querer. Quais são minhas vibes, então? Irritante. Regulus disse sem expressão. E James bufou. Seja sério. O ar estava ficando mais denso. Uma tensão tomava conta do apartamento. Regulus engoliu em seco com um leve estalo e se ajustou também, aproximando-se ainda mais. É meio triste, meio alegre. Parece. Você já teve aquelas manhãs de verão, quando você acordava com a luz do sol entrando pela janela e o som dos pássaros nas árvores, com uma brisa leve, e você simplesmente fica deitado ali por alguns minutos, observando tudo. Aquele pequeno momento de paz numa manhã de verão que é só seu. É, é você. É essa música. Tá. James ficou tão atordoado com isso que não conseguiu dizer nada, apenas encarou Regulus, com os lábios ligeiramente entreabertos. Regulus então percebeu. Não, Regulus pareceu perceber o que havia dito e fechou os olhos, apertando os lábios. Desculpa, isso foi muito. Não, James não conseguia colocar em palavras. Acho que ninguém nunca me comparou com música antes. Regulus mordeu o lábio inferior e James se moveu mais um centímetro. Sinto que foi demais. Não foi. James quase sussurrou. E Regulus abriu os olhos, olhando atentamente, procurando algo em seu rosto. E James sentiu sua respiração falhar com o peso de seu olhar. Não foi nada demais. Seus narizes estavam quase se tocando agora, e James não parava de olhar para os seus próprios lábios. Eram carnudos e rosados, e ele realmente queria. Assim que Regulus se inclinou para frente, James se inclinou para trás, olhando para o chão. Desculpe, ele sussurrou. Eu não estou. Mas Regulus estava balançando a cabeça. Está tudo bem, eu estava forçando. Não,
James disse rapidamente, sentindo seu coração desacelerar. Sou eu, sim. Houve um momento constrangedor de silêncio. Você quer que eu vá? Ele não parecia acusatório, apenas sinceramente querendo o que era melhor. Não, James poderia ser chutado. Só um tempinho, claro. Regulus secou, sentando-se no sofá, pegando o controle remoto novamente e voltou a prestar atenção na música. James tentou controlar a respiração. Essa é boa, disse Regulus suavemente, colocando um pouco mais de distância entre eles. James sentiu dor. Jogados para o lado, depois para o outro, perdidos naquele oceano. Você tem um gosto estranho. Talvez isso daqui seja tipo a parte da música. Deixa eu ver se muda aqui. Não, não. Não sei. Aqui pode ser a parte da música que tá tocando. Não sei. Você tem um gosto estranho. Ele tentou se recompor, ainda olhando para o perfil de Regulus. Em quê? Ele perguntou sorrindo levemente. Na música. Por favor, ele abriu os olhos virando-se novamente para James. Isso não é nada. Só te dei algumas das coisas básicas que eu gosto. Eu ouço de tudo. James zombou. Ninguém escuta de tudo. Regulus olhou para ele imperiosamente. Tudo bem, não acredite em mim, mas um dia eu farei você ouvir grunge dos anos 80 e depois mudar imediatamente para um punk. Que porra é essa, velho? O que é punk? Funk, sei lá. De rap, hip hop, jazz e funk. Que é isso? Vamos ouvir um pouco. Grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Com o Wix, você descobre. Porque tá. Calma aí, deixa eu pensar. Com certeza tá com eco. Vai ficar com eco, calma aí. Ai, foda-se, vai com eco mesmo. Como novinho na cara, ai que fenomenal. Me botou pra piroca, mas a sensação. Mano, parece funk normal. Tipo, não entendi. Talvez porque eu tenha pego algo brasileiro aí, por isso que tá tipo assim. Mas é porque só tá pra. Será que é aqui? Calma aí, deixa eu ver. É tipo um estilo. Como eu posso falar? É meio eletrônico, tá ligado? E realmente lembra muito funk, o funk brasileiro mesmo. E tipo. Tem muita música assim que viraliza no TikTok. E é tipo umas músicas que eu curto muito, tá ligado? Mas não sabia que se chamava funk, sei lá. E grunge. 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 Eu acho que eu já ouvi falar. Ah, rock alternativo. Tá. Mas eu acho que eu nunca escutei grunge. Mas funk, eu não sei como se fala isso daqui. Mas isso daqui eu já escutei. Tem vários no TikTok, véio, e é muito bom. Enfim, o que é isso? Ele apenas saiu misteriosamente e aumentou o volume da TV, deixando James um pouco irritado. Eles ficaram assim por um tempo. Tá, eles ficaram assim por um tempo, e foi somente quando o alarme cuidadosamente programado de James tá. O programa de James parou do celular dele que ele rompeu com aquela pequena paz que parecia encontrar sempre que ele e Regulus estavam juntos. É esse o alarme de me expulsar? Não, é só que James deu de ombros. Meus amigos estão vindo e não pensei que você realmente gostaria de estar. Você tem razão. Regulus se levantou com fluidez, com toda a graça de dançarino profissional que era, e ajudou James a tirar os pratos. James sentiu um pequeno aperto no peito, determinado a não pensar no que quase tinha acontecido minutos antes, enquanto acompanhava Regulus até a porta e se encostava no batente para que pudessem se despedir. Obrigado pelo almoço, eu te devolver. Ele revirou os olhos novamente. Você não me deve nada, ele cutucou o ombro de leve. Mas foi divertido, deveríamos fazer de novo. Talvez eu até deixe você me submeter a 3 horas de Annie Lennox. James fez um gesto obsceno para ele e ele riu facilmente. O Wilson deixou James impressionado. Se você tiver sorte, vou colocar um pouco de Barbara Streisand. Vamos ver quem é essa menina.
Barbra Streisand. Oxi, tem muito filme dela. Agora de música aqui, nenhuma que eu tenha. Nenhuma que eu tenha. Como chama? Pegou pelo nome assim, tá ligado? Tipo, não sei. Tá. Ah, eu adoro a Bárbara. Eles saíram um para o outro e James sentiu o ar ficar mais denso novamente. E pensou que era melhor dar um fim nisso antes que fizesse algo estúpido que não pudesse voltar atrás. Então, bem, então, nos vemos? Com certeza. Regulus deu a ele aquele sorriso suave e bonito. Suave e bonito que James tinha certeza que não se cansava de dar. E caminhou de volta pelo corredor em direção aos elevadores, acenando para James enquanto entrava. James levou vários minutos para conseguir fechar a porta. Tá. Minha síndrome de descontrole de playlists ataca novamente. E é claro que eu fiz a playlist que Regulus fez para Harry para você ouvir aqui se quiser. Vamos ver qual é a playlist. Não! Caralho, eu abri errado, calma aí. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Eu abri muito errado, calma aí. Tá, agora eu abri certo. Oxi, calma aí. Aqui. Afterglow, Armglow, Slow Burn, Baby Hate Me, Go to Hush, The Dead Black Bat Licorice, sei lá. Cherry, eu conheço o total de uma música até agora. False God, eu não conheço False God. Softcore, Friends, Candy, Slow Dance, Wash, The End of Love. Eu literalmente conheço o total de uma música dessa playlist. É literalmente. Puta que pariu, velho. Muito bom. Aliás, ele tá com o nome e eu abri errado de novo. Foda-se. Ah, ele tá literalmente com o nome do Day Education. Muito bom. Amei. Enfim. Deixa eu ver. Na mesma linha, a banda sobre a qual o Regulus fala é o Highlaker. Highlaker é muito famoso, não é? Calma aí. Highlaker. Eu tenho quase certeza que Highlaker é muito famoso. Só que, tipo, eu não conheço as músicas, tá ligado? É bem provável que. Ai, não sei. Tá. E vamos para os comentários agora. Vamos lá. Meu Deus, quase um beijo. James não fugiu completamente, progresso total. Então, né? Ele só se afastou, tipo, porque ele percebeu que não tava no momento, então ele se afastou. Achei muito fofo isso. E o Regulus simplesmente aceitando isso, eu achei isso muito fofo, gente. Tipo, ele não, tipo, ficando. Não é, tipo, não questão de ficar constrangido, mas, tipo, ele não deixou o constrangimento dominar o momento, tá ligado? Então ele, tipo viu que, tipo, não era o momento, então ele ficou, tipo, tá, beleza, vamos se afastar um pouco e vamos continuar o que a gente tava fazendo aqui. Achei muito fofo. Vou sacudi-los com uma lata de refrigerante, por favor, beijos. Coisas que não faz sentido em português. Ah, não é tão doce assim, é perfeitamente reggae, perfeitamente James, e não me canso, e eu não me canso. Reggae é tão bom para ele, mal posso esperar para ver mais. Sim, concordo. Adoro como o James fica nervoso, é tão fofo. Ele é literalmente o homem mais estranho do mundo e eu o amo. Muito bom. Eles são tão fofos e tão macios. Meu Deus, eu os amo. Ele fez uma playlist pra ele, meu coração. Foi a minha reação. Também, sinceramente, eu vejo o Hank como um cara centrado na música. Ele faz playlist para todos e James não é uma exceção. Concordo. Tudo nesse capítulo foi tão especial pra mim. James casualmente dizendo nossos pais para falar sobre Elf e Monte com Cida simplesmente encheu meu coração. James conversando com Lily para se comportar enquanto limpava mostrou como ele está progredindo. Ou eu pude ver como as palavras de seus amigos também ajudaram nisso. Regulus, eu acho que aqui seria James e Regulus estando tão confortáveis e naturais com a presença um do outro me fizeram sorrir muito.
Eu amei como a Regulus simplesmente respeitou os limites de James e se contentou apenas em estar com ele, sim. Esse capítulo é incrível. Ele me fez rir, corar e me sentir tonta no final. A abertura desse capítulo me assustou. Eu li as notas iniciais e dizia sem avisos de conteúdo. E aí eu fiquei tipo, oba, então você me dá um soco na cara com 2 dias antes do Halloween, James foi atacado, né? E eu fiquei tipo, o quê? E então eu continuei lendo, percebendo, e percebi que James é apenas um narrador muito dramático. Eu amo muito esse idiota. Existe, James se esforçava para conter seu próprio. Tá, que é ele. Eu acho que esse perfil, ele sempre, tipo, traz alguns trechos dos capítulos que eles querem comentar, né? E aqui é no caso do James tirando uma cara com Sirius. Aí, aí o Sirius vai lá e dá um tapa nele. Aí ele falou, de onde será que o Harry tirou essa vontade de quebrar um tambor na cabeça do Ron? Eu sei que a narração diz que o Harry não estava prestando atenção, mas ele definitivamente captou a energia caótica dos Sirius e seu hábito de agredir carinhosamente o melhor amigo. Então isso, combina muito com eles. Peter e Harry fazendo uma pequena fantasia de abóbora juntos é a imagem mais fofa de todas. Sim, aliás, eu queria muito uma fanart disso, gente. Aí aqui sobre nas notícias. Aí ele falando aqui. Esse foi um lembrete, lembrete brilhante para James e os leitores de que todos ficaram traumatizados com a morte de Lily. Nós nos concentramos no ponto de vista de James, então é muito mais fácil, assim como James, esquecer acidentalmente que os outros personagens também estão passando por dificuldades. Eu aprecio esse momento comovente entre James e Sirius. É bem escrito e parece uma situação orgânica para o trauma de Sirius ser acidentalmente desencadeado por James, assim como Sirius acidentalmente desencadeou o trauma de James simplesmente por existir com Remus. Eles não fizeram isso de propósito, mas as reverberações da morte de Lily são duradouras e de longe alcance e de longo alcance, e este é um ótimo exemplo dessas reverberações. Adoro como esse grupo adotou genuinamente Frank e Alice em seu círculo. Eles são todas pessoas adoráveis e estou muito feliz que eles tenham se encontrado. Nossa, mano, esse cara, ele simplesmente faz uma análise inteira do capítulo. Tipo, não tem muito o que falar, tá ligado? Tipo, e eu sinto que a maioria das coisas que ele fala eu realmente concordo, tá ligado? Aqui foi da parte que ele tava falando com a Minerva, né? Sobre ele ter feito algo estúpido. Essa é uma jogada interessante de James. Ela destaca que, mesmo omitindo detalhes importantes, ele não consegue guardar um segredo que para salvar sua vida. Sim, nossa, mano, ele é péssimo em guardar um segredo. Eu não sei como ele ainda não contou pros Sirius que ele tá vendo o Regulus. Eu não sei como. Um segredo que ele estava determinado a levar para o túmulo. Sim, ele já contou para uma, duas, três, quatro pessoas diferentes. Ele contou para quatro pessoas diferentes o segredo que ele jurou que ia levar pro túmulo. Mas enfim. Talvez seja um sinal de que ele realmente quer dar uma chance a essa coisa com Regulus e aceitar esse desenvolvimento em sua vida. Também mostra um sinal de cura. Eu sei que James fala com Minerva sobre como se sente culpado por seguir em frente e estar frustrado com o tempo que esses processos emocionais levam. Mas ele não quer ficar preso em sua dor para sempre, pelo que eu pude perceber. Concordo, é complexo. Mas no começo da FIC, ele nunca quis superar Lily, enquanto agora ele se sente frustrado por estar preso nesse meio termo. Pelo menos essa é a minha interpretação das emoções muito sutis de James. Eu concordo com essa análise. Eu senti muito isso também. Aí aqui, ele tá falando da parte que o James esqueceu que o Regulus iria estar na aula de dança. Algo sobre a bimboficação. O que caralhos é bimboficação? Não sei. Pode ser um feitiço, um estilo de vida, uma exploração pessoal de feminilidade e hipersexualidade. O que caralhos isso tem a ver com o capítulo?
É... De James Potter me encanta. Tipo, ele é inteligente, mas às vezes ele pode ser tão idiota e eu adoro quando é bem executado assim. Essa passagem inteira é hilária. Aqui deve ter algum tipo de erro de tradução, gente, não é possível. Também o flerte dessa cena, dourado, incrível. Eu quero colocar essa cena no meu bolso. Aí aqui é o Harry com o tambor, que aí depois do que o Regulus fala, ele larga o tambor. Aí ela falou, eu amo a Harry para caramba, e essa imagem é incomparável, caracterização brilhante. Aqui é o Frank e Alice zoando o James. Ah, sim, amizade verdadeira. Importunar seus amigos sobre a maneira como eles agem na frente da pessoa que você gosta. A dinâmica desse trio é incrível. E aqui é quando o James e o Regulus finalmente se encontram. Aí ela fala, tão fofo. Regulus também fez uma playlist para James, com músicas que eu lembro de James e pretendia tocar para James. Isso é a coisa mais fofa do mundo. Gosto da consistência e da caracterização de James com o hábito ansioso de limpeza. Obviamente, me sinto mal por ele se sentir tão ansioso em primeiro lugar. Mas é uma boa escrita. Meu coração se partiu quando James começou a falar com Lily. Estou feliz que ele esteja ouvindo seu terapeuta e sendo um pouco menos teimoso, mas ainda assim. O flerte de Regulus, eu adoro tanto. Aí é a parte do Colan, que eu simplesmente amei. Regulus, por favor, esse homem é um pai viúvo, você tem que facilitar pra ele. Aí o Regulus falando que o James é um romântico incurável, isso era perfeitamente verdade, mas James não iria admitir tão facilmente. Outro traço da característica consistente, James é muito teimoso, mas como eu disse antes, então estou adorando a consistência aqui. Eu também é um romântico incurável, muito preciso. E aqui é o Regulus falando, comparando o James como uma música. Gente, muito fofo. Aí aqui falou, calma aí. Temos certeza de que Regulus não é um romântico incurável? Isso é lindo, estou pasma. Tá atordoada. Regulus está metido em encrenca. Espero que ele consiga dar tempo para James retribuir. O que parece que ele vai conseguir, a julgar pela reação do quase beijo. Regulus é muito empático e compreensível aqui. Ele é muito bom para James agora, e James está chegando lá. Ele só precisa de tempo. Se Regulus puder dar isso a ele, então tudo se resolverá. Muito obrigado pela adorável atualização. Gostei muito de ler isso. Espero que você esteja bem. Gente, eu tô muito. Ai, esse capítulo me deixou muito. Como eu posso falar? Calma aí. Só deixa eu arrumar o lugar do capítulo aqui. Oh, caramba. Aqui. Esse capítulo me deixou muito. Ai, não sei, com o coração quentinho, sabe? Tipo, não foi. Não, eu não posso falar que não foi um grande desenvolvimento e tudo mais, porque eu acho que esse capítulo, apesar de, tipo, não ter um grande passo, tipo, eles não terem se beijado nem nada, eu acho que, tipo, tudo que aconteceu ajudou muito na relação deles, principalmente em relação ao James, porque eu acho que com a reação do Regulus com o quase beijo, eu acho que o James vai se sentir mais seguro daqui pra frente em continuar algo com o Regulus, porque o Regulus não está forçando, entendeu? Então eu acredito que isso, tipo, seja algo muito importante pra história. Mas ao mesmo tempo, tipo, não teve algo que, tipo, você fique, caralho, tá ligado? Pelo menos não que eu lembre nesse momento. Mas foi um capítulo fofo, gente. Eu gostei muito, é sério. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês esperam para os próximos capítulos, recomendações de novas fanfics. Lembrando que aqui na descrição sempre está o link da fanfic para que vocês possam curtir, compartilhar, comentar e apoiar o autor. Lembrando também que aqui sempre estou colocando a outra fanfic que a gente está acompanhando, que no caso é o Quarto Cavaleiro, que está muito legal também. E eu espero que vocês estejam gostando. Gente, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando muito. E se der, eu não sei se eu ainda vou estar em live nesse ponto, tá ligado? Mas procura lá na Twitch e ver a live que provavelmente eu vou estar fazendo. Não sei ao certo se eu já vou ter terminado a live ou não.
porque eu vou começar lá pra volta das 6h30. Então, tipo, é provável que, na verdade, não, né? Eu coloquei no começo do vídeo que eu ia estar em live. Pode ser que até mesmo no começo do vídeo eu nem esteja em live, porque vai ser, tipo, 11h30. Então eu ia estar, tipo, das 6h30 até as 11h30 em live. Não sei se vai durar tudo isso. Mas eu sei que eu tenho bastante coisa pra eu ler no clube do livro que eu vou fazer com a minha prima. Então, provavelmente vai ser uma live bem grande. Mas eu não sei se vai durar tudo isso. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau.